Bom dia, vamos agora conversar com o pneumologista e pediatra Dr. Luciano Vitola, que é médico e atende aqui na região de Xangri-Lá, Capão da Canoa, Tramandaí. Iniciamos o outono ontem e com o outono estão ensejadas a volta de uma série de doenças respiratórias e nós vamos conversar com o Dr. Luciano justamente sobre a conscientização e prevenção em relação a essas doenças. Bom dia, Dr. Luciano. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês falando de um assunto tão importante. A satisfação é toda nossa, doutor. Com o início do outono, existe a retomada de doenças respiratórias? É este o fato? Esse fato. A gente tem alguns vírus, como o vírus sincicial respiratório e o vírus influenza, que eles têm uma sazonalidade muito bem conhecida, então a gente mais ou menos sabe até a data quando eles vão começar, né? Após a primeira frente fria, primeiro momento que as crianças ficam mais aglomeradas dentro das escolas, das creches, há uma transmissão aumentada, isso já passa para os avós, para os pais, então a gente tem esse movimento da volta do período escolar com esse período de início de outono, onde a gente começa a ficar mais fechado nos espaços, né, em função de frio, de chuva, então, é muito comum o noticiário dar de que as UTIs pediátricas ficam sem vagas no período do inverno. Isso começa agora, é isso? Isso, nós estamos iniciando. Ontem eu estive no Hospital da Criança Santo Antônio, já temos algumas crianças internadas pelo vírus sincicial respiratório, que é o vírus mais comum que leva à internação em crianças. É o vírus sincicial o nome do vírus? Sincicial. Sincicial. Ele forma um sincício, ele faz com que as células respiratórias do paciente se grudem e formem uma bolinhas de células e elas perdem a sua função de defesa. Entendi. Então ele chama vírus sincicial por isso, ele forma uma grande célula cheia de células aglomeradas. E ele é o causador da bronquiolite, que é a doença aí, o pavor das mães, né? Uma doença que causa doença respiratória, né, em crianças até os 2 anos de vida, o maior causador de internações, de óbitos infantis por bronquiolite, por pneumonia viral, e também ele é um causador de doença em idosos, né? A gente sabe que o influenza, o Covid são mais, mas ele é o terceiro vírus, talvez, que leva idosos a uma internação por infecção respiratória, por pneumonia, como aconteceu com o Papa agora, que estava com uma pneumonia bilateral, sim. Provavelmente uma pneumonia iniciada por uma infecção viral, que depois, pelas defesas baixas da idade, acaba se sobrepondo a uma infecção bacteriana. Quais são as estratégias de prevenção para essas doenças respiratórias e se essas estratégias mudam conforme a faixa etária? Sim. Então a gente tem estratégias macro, que são as básicas, lavagem de mãos, manter ambiente aberto e ventilado, alimentação, para melhorar a imunidade, bom sono de qualidade. Alimentação da imunidade? Sim, alimentação de qualidade, né? Vitaminas, alimentos ricos em vitamina D, em vitamina A. Folhas, frutas, frutas laranja, carotenoides, peixes, o salmão tem uma quantidade grande de vitamina D, as sementes, né, as oleaginosas também tem várias coisas que ajudam nas nossas defesas. Mas é claro que as estratégias de maior impacto hoje são as vacinas, né, que são fantásticas, fabulosas, tecnologias maravilhosas, e que esse ano a gente vai ter várias coisas entrando no mercado de muito impacto, principalmente para as crianças, que é a vacina do vírus sincicial para a gestante, onde ela recebe a vacina e passa a defesa para o seu filho, ela constrói essa defesa e ela passa pela placenta para o seu filho, e o filho fica protegido e reduz 50% a 60% o risco de morte, de internação por bronquiolite nos primeiros 6 meses de vida. Uma criança recém-nascida pode ser vacinada, doutor? A vacina do vírus sincicial ainda não existe, é um sonho, mas ela ainda não existe para criança. O que a gente tem hoje é uma imunoglobulina, que é uma espécie de uma vacina que eu já dou a defesa para a criança. Sim. É diferente das vacinas normais, onde eu exponho a criança a uma proteína daquele vírus e ela constrói a sua defesa. O vírus sincicial ainda para crianças a gente não tem isso, essa tecnologia. Está perto de ser construída, mas ainda não existe. O que a gente tem hoje são
eu dou a defesa, eu construo essa defesa por bioengenharia, né, lá com bactérias, eu construo essas proteínas de defesa e eu dou para a criança, eu injeto na criança a defesa e hoje existe uma vacina chamada Niferzimab, que vai entrar no mercado, entrou no mercado agora, está chegando nas aprovada pela Anvisa. Aprovada pela Anvisa, já usada em toda a Europa, já usada no Japão, já usada durante esse inverno no Chile. O inverno passado já teve a experiência de vacinar a população inteira e a experiência deles é fantástica, hospitais vazios, UTIs com leite sobrando durante o inverno. O que não acontece no Brasil, que nunca vi acontecer. Nunca houve. Então a gente espera uma mudança dramática nessa questão da sazonalidade das doenças infantis, né? Aquela coisa de hospitais lotados, aquelas semanas de caos, onde a gente às vezes não tem vontade de trabalhar porque a gente sabe que às vezes não dá conta de onde colocar aquelas crianças, de saídas de oxigênio, né? A gente vive uma mini drama de epidemia. Uma mini epidemia todos os anos, que a gente sabe quando ela vai ocorrer, em junho, início de junho até meio de julho, a gente sabe que os hospitais vão ficar caóticos, os pediátricos, né, como era na Covid. O adulto ele já é mais espalhado. Exatamente. Falando de criança, o adulto ele é um pouco mais espalhado. Ele é pior no outono e no inverno, mas ele vai ter intercorrências ao longo de todo o ano. A gente viu agora no final do ano surtos de influenza, surtos de coqueluche, surtos de Covid, onde a gente teve bastante internação hospitalar de idosos, cardiopatas, pessoas com diabetes. Então essas populações têm que se cuidar também. Existem vacinas específicas para essas populações. Sim. Então a gente tem a vacina do sincial para idoso, tem a da gestante, que é diferente da criança, que é diferente do idoso. A gente tem essas três populações. Específicas. A pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: o SUS disponibiliza esses medicamentos? A vacina da Covid ela já foi aprovada pela Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde, já foi aprovada pela Anvisa e já está certo que ela vai entrar no PNI, no Programa Nacional de Imunização. Só que a gente ainda não tem ela não chegou os lotes ainda, a gente não sabe quando de fato ela vai entrar. A da influenza existe? A da influenza existe e vai começar a campanha em breve. Ao longo de abril já começa a campanha de vacinação, as farmácias já estão recebendo vacina privada, então, e a do SUS e a privada elas têm a mesma tecnologia, a mesma eficácia. Quem puder fazer pelo SUS, porque é a população de risco, 60 a mais, crianças pequenas e pessoas com doença pulmonar ou cardíaca ou de imunidade, essas podem fazer pelo SUS. No posto. E as outras podem, qualquer pessoa... Precisa de prescrição médica para ir na farmácia e se vacinar? Não, só chegar na farmácia e pedir. Qual é a faixa de valor de uma vacina da influenza? Uma influenza é R$60, R$70. Às vezes as empresas fazem parceria com a farmácia, dão desconto. O AB, a Unimed tem uma parceria com os seus, que faz nas suas clínicas de vacina e cobra preço de custo. Hoje é uma tecnologia bastante barata, diferente da vacina do sincicial, que é uma tecnologia a vacina cara. Da influenza, na sua opinião? É indispensável? É indispensável para crianças, idosos, pessoas com doença cardíaca, pessoas com diabetes e pessoas com doença pulmonar crônica. DPLC, efizema, bronquíticos crônicos, né, o fumante. Para essas pessoas é indispensável, porque muda a mortalidade, muda a ocupação hospitalar, muda a mortalidade, morbimortalidade. Para nós, adultos saudáveis, é muito mais incomum. Se morre de influenza, morre. Mas é muito menos comum. Então, assim, mas se eu puder, eu me vacino todo ano. Porque se eu puder evitar uma semana doente de cama, por que eu vou ter a doença? Quem deve se cuidar mais, a criança ou o idoso? O idoso. São os dois, sempre são as duas populações. Os extremos da vida sempre são as populações de maior suscetibilidade para doenças infecciosas. A criança, porque ela está construindo a sua imunidade, então ela tem uma imunidade mais fragilizada, porque ela está em construção. Não quer dizer que ela tenha problema de imunidade, não quer dizer que ela tenha deficiência de imunidade. Isso é um erro comum, as mães quererem remédios para estimular a imunidade, isso não existe, porque a criança está em construção da sua imunidade. A imunidade é uma coisa construída, eu preciso pegar aqueles vírus, aquelas bactérias, para que o meu organismo reconheça e construa. O idoso, ele começa a perder essa construção, as células já não têm a memória tão ativa daqueles vírus, daquelas bactérias. E por uma série de outros problemas cardíacos, pulmonares, ele é muito mais suscetível a complicações, né? Como o Papa agora, que pegou uma infecção respiratória banal, assim, do dia a dia, uma pessoa, imagina o cuidado que o Papa não tem, né?
Um médico como ele é cercado de cuidados. E mesmo assim está lá, demorou para sair da UTI, não saiu da UTI ainda. O recado para as mães, doutor, as mães não devem ter receio de vacinar seus filhos para gripe, é isso? Nunca, nenhuma vacina. Todas as vacinas passam por um processo de avaliação de biossegurança muito rigoroso. A própria vacina do Covid, que tem toda uma lenda em cima dela, Sim. A vacina do Covid não é uma vacina nova. A vacina do coronavírus vinha sendo construído há décadas, porque existia um coronavírus, que é o MERS, que é um surto que teve no Oriente Médio, e que poderia ter se espalhado pelo mundo, e que, por o bem da OMS, dessas organizações multilaterais, conseguiram conter isso há muitos anos atrás, e já se percebeu que o coronavírus era um problema, que ele estava se mutando. Existia expectativa, então já né? existia expectativa. Claro. O próprio Bill Gates é um cara que já dizia há muitos anos que a gente ia ter um surto de coronavírus nos próximos 10, 20 anos. Ele dizia isso há 20 anos atrás. Próximos 10, 20 anos, provavelmente o mundo ia passar por um surto de coronavírus. E a Moderna, que é essa fábrica, ela já vinha desenvolvendo a plataforma mas para esse outro tipo de coronavírus, um primo, vamos dizer assim. Sim. Na hora que surgiu o 19, foi muito fácil de adaptar a tecnologia. Porque a plataforma estava ali, só trocar uma proteínazinha e deu. E a pneumonia, doutor? Que também tem vacina, nas farmácias, deve-se vacinar contra a pneumonia? Sim. Como é a situação da pneumonia? A vacina da pneumonia ela é mais indicada para grupos de risco de fato, tá? Porque o pneumococo, o pneumococo, que é essa bactéria que diz a vacina da pneumonia, sim, ele é uma bactéria que ele está em nós, está nas nossas vias respiratórias e não causa doença em mim, tipo, que somos saudáveis e tal. Mas em crianças e em idosos, nesses grupos especiais, ela causa. Então a gente sim tem que vacinar todas as crianças, o PNI tem a vacina da pneumonia no PNI, sim, que é a pneumo 10. Qual é a grande sacada, qual é a grande mudança que houve? Quando o SUS assumiu a pneumo 10, houve um aumento de alguns tipos, alguns primos, que a gente chama de cepas, que principalmente a 19, que ela não tem na 10 e tem na 13, na 15 e na 20. A 10 é a do SUS, a 13 e a 15 é o nomezinho de diferentes bactérias. Não, é o pneumococo 10, a vacina com 10 tipos de pneumococo. Ah, entendi. O 1, o 7, o 7B, o 8, entendeu? Então ela é construída com 10 tipos de pneumococo, porque são centenas. 10 tipos de bactérias. 10 tipos de bactéria, 10 primos. Ali, 10 priminhos. Esses aí? Tá? Esses eram os bandidinhos há 10 anos atrás. Quando se vacinou, houve uma mudança. Alguns primos novos chegaram, ficaram grandão e tal. E esse 19, esse tipo 19 é o que hoje causa mais problema, internações, pneumonias graves. Professores, pessoas que se expõem muito ao público, com certeza, devem se vacinar? Profissionais da saúde, professores, profissionais da saúde, professores, pessoas que têm alto contato devem se vacinar, mas principalmente as crianças e os idosos. Então, qual é a dica? Pais que têm o filho vacinado para a pneumonia pelo Programa Nacional de Imunização, ou seja, tem a carteirinha em dia, eles podem ter um aumento de imunidade fazendo um reforço com a pneumo 13, 15 ou 20. E vale a dica para as prefeituras, porque a do SUS é 10. O SUS já está avaliando trocar. É que isso daí é uma troca de todo o PNI, não uma troca individual. A prefeitura não consegue fazer isso de forma individual porque a imunização é um programa federal. Sim. Né? Então, assim, já existe uma avaliação, provavelmente nos próximos anos vai ser trocada a 10 pela 13 ou pela 15, mas ainda não esse ano. Então, o que a gente orienta, pais que têm os seus filhos vacinados pelo SUS, façam essa ampliação da vacina da pneumonia, que protege também contra meningite, contra otite, contra outras infecções, porque essa é uma bactéria que causa várias infecções. Meningite, otite, pneumonia e infecção generalizada em crianças, o pneumococo. Então a gente orienta a aumentar essa imunidade com a pneumo 13 ou 15. A 10 é a do SUS, a gente aumenta. O influenza tem todos os anos, está aí livre para todo mundo fazer. O que vai mudar de forma significativa é o sincicial, que está entrando essas tecnologias novas para gestante, criança e idoso, e são extremamente caras e tem fila de espera para comprar, porque esses lotes estão chegando muito devagar. Então as gestantes estão lá angustiadas porque estão perto de nascer e precisam vacinar e não está recebendo. Então isso está
causando um burburinho grande na comunidade, assim, principalmente das mulheres. E a gestante pode se vacinar sem nenhum tipo de preocupação? Essa que é a recomendação. A vacina é extremamente segura e ela protege o seu filho contra o vírus sincicial respiratório, ou seja, reduz 80% a chance de internação por bronquiolite. Em a mãe tomando uma vacina, ela pensa coisa bela isso, né? Sim. Ela passar a sua imunidade tanto pelo aleitamento materno, porque as imunoglobulinas elas passam pelo aleitamento, claro, mas principalmente pela essa passagem placentária, ela consegue proteger o seu filho de muitos coqueluche, é um exemplo clássico, né? Nós tivemos agora que mata crianças, né? 24 mortes esse último ano no Brasil, coqueluche. Inglaterra não tinha um óbito por coqueluche há mais de 20 anos, agora com esse movimento antivacinal, voltou a ter óbito de coqueluche infantil na Inglaterra. Qual é a maneira de fazer essa proteção? Como a criança ela só vai estar com a vacinação completa do coqueluche com 8, 10 meses, sim, vacina a mãe. A mãe passa as suas defesas para o seu filho. Durante aquele período que o filho estaria desprotegido, ele vai estar protegido pela defesa da mãe. Olha que coisa bela. Eu passei minha infância na Inglaterra e vir a ter no Brasil a coqueluche adulta. É horrível. É horrível, uma doença horrível. É horrível. E esse último ano, nós tivemos muitos casos, adultos, adolescentes principalmente, que é a população de maior incidência de coqueluche. Em função do contato social? Porque eu tenho a proteção da vacina até os 10 anos e aí depois eu caio. A vacina da coqueluche, o ideal é que a cada 10 anos eu fizesse um reforço, só que esses reforços não estão no PNI. E as pessoas não se atentam que deveriam fazer um reforço a cada 10 anos. Então chega com 8 anos, eu começo a perder a minha imunidade que eu fiz lá da vacina no primeiro ano de vida, e aí aquela população de adolescente, todos juntos, todos suscetíveis. Coqueluche. Aí quando entra numa escola, pega todo mundo, e aí pega o pai, pega a avó, pega E as doenças crônicas, doutor? Quem tem asma, quem tem bronquite crônica, enfisema pulmonar, também deve estar atento com a chegada do outono? Sim, a chegada do outono é o momento que os pacientes já sabem que naquela hora eles têm que muitos que pararam, às vezes pararam o seu tratamento durante o verão porque ficam melhor durante o verão, principalmente as crianças. Ficam muito bem durante o verão. Nós mesmos, pneumologistas pediatras, pedimos às vezes para parar o remédio no verão, mas a gente tem que retomar no outono, senão a gente vai pegar a primeira frente fria e as primeiras viroses com a criança sem aquela proteção. Então, crianças que têm asma, adultos que têm DPOC, efizema, bronquite crônica, fumantes, eles devem retomar seus medicamentos nessa época para estarem, pelo menos, o seu quadro crônico bem estável, para quando pegar uma infecção aguda, uma gripe, um Covid, alguma coisa, tá com o seu pulmão em melhor estado. Certo. Porque senão eu já pego uma infecção com o meu pulmão, já não tá legal, e aí esse cara é o cara que vai internar, que vai falecer, que eventualmente vai falecer. Fumantes e que convivem com fumantes, ou seja, fumante passivo. Fumante passivo, ele tem doença muitas vezes, a gente vê senhoras, né? Muito comum atender senhoras no consultório. A senhora fuma? Não fumo. Tá? Mas o meu marido... Pulmão de fumante. Mas o meu marido, doutora, a vida inteira aqui na cama, na mesa... na cozinha... Fumante. Infelizmente, né? A senhora, infelizmente, foi fumante. Mas eu nunca botei um cigarro na boca. Mas foi fumante. É fumante. A gente tem um problema aqui no litoral, na região ali de Santo Antônio da Patrulha, eu atendo muita gente, a questão ainda a questão do tacho, né? Da cultura do doce, do tacho, da queima do carvão em locais fechados para produção de pé de moleque, de coisas. Então, assim, muita doença pulmonar crônica ocupacional por exposição à queima de carvão em espaços fechados, para fazer chimia, para fazer doce, para fazer tudo. E hoje os vapes, né, que são uma praga, né? Os vapes são uma praga. Os vapes tem que fazer um capítulo à parte. Nós vamos ter que falar sobre o capítulo à parte dos vapes em uma outra entrevista, porque o assunto é muito interessante, é muito informativo, e nós vamos ter o início do inverno, que vai acontecer daqui a 2 meses. O senhor vai voltar aqui à TV Litoral para nós falarmos sobre prevenção de doenças respiratórias. Dr. Luciano Vitola, foi uma satisfação ter conversado com você. Prazer estar aqui, espero até o início do inverno ter boas notícias quanto a essas questões das vacinas novas que estão para entrar no PNI. Muito obrigado, um bom dia. Bom dia.